Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Então, nesse primeiro módulo eu quero já trazer uma atividade prática aqui, bem básica, fundamental para o nosso estudo e a nossa prática de horticultura, que é a unidade básica de cultivo. Parece trivial, mas você sabe montar um vaso da maneira correta, com uma drenagem correta, com um solo adequado para o desenvolvimento das suas plantas? Pois é, então fica ligado nessa aula que a gente vai tocar a mão na massa aqui. Bom, a primeira coisa que eu gostaria que você desse uma olhada nesse solo que eu trouxe aqui. É uma terra preta de boa qualidade. Então, nesse pacotão aqui eu paguei R$3 apenas. E é uma terra preta de qualidade. Normalmente ela já vem peneirada, então vem com umas partículas um pouco maiores, mas ela já vem peneiradinha pronta para aplicar no vaso. Se você comprar um humus, por exemplo, humus de minhoca que vem ensacado, ou humus de galinha, ou fezes de animais, esterco também, aí você vai ter que fazer uma mistura. No módulo 2 eu vou te passar a técnica correta para fazer essa mistura a partir do humus de minhoca, mas aqui é uma terra preta de qualidade que já está ok para aplicar diretamente no vaso. Então perceba a diferença da textura dessa terra preta e bem adubada para essa outra aqui, por exemplo, já está desgastada, já teve uma planta aqui que morreu, está uma terra bem mais acinzentada, só de tocar nela você já percebe que ela é mais arenosa, que ela não tem tantos nutrientes disponíveis quanto essa aqui, tá fofinha, úmida, né? Quase dá vontade de comer essa terra aqui de tão fofinha que ela é, tá? Então essa aqui é o solo ideal para a planta. Então normalmente quando a gente compra mudas numa floricultura como essa aqui, ela vem num substrato bem preto, bem escuro. Essa aqui veio até com um pouco de vermiculita, que é um tipo de rocha que parece uma esponja, que o pessoal coloca, é um pouco caro, mas coloca na mistura aqui para a terra ficar mais fofinha e o vegetal se desenvolver bem. Mas veja que já ficou pequeno esse vasinho para o tamanho dessa planta. E uma coisa que acontece é que o pessoal usa restos de poda e um pouco de terra preta, mas não é uma terra muito adequada, é até uma terra preta excessivamente preta, que ocorre um fenômeno da osmose. Então, se você estudou osmose quando estava no colégio, você sabe que a água, que é o solvente universal, tende a ir para o local onde tem maior concentração de soluto. Tá? Esse é um princípio da osmose básico que acontece aqui. Então, às vezes, essa terra preta tem muitos nutrientes, ela é ok, ela é adequada, mas ela começa a absorver a água da própria planta e a desidratar a planta com a medida do tempo. Então, por mais que esteja uma terra preta que parece que está bonitinha, tá, ela não é adequada para esse vegetal continuar se desenvolvendo. Possivelmente ele vai chegar num ponto aqui de estresse osmótico, ou seja, ele vai desidratar aqui nesse vaso, até porque ele está muito pequeno. As raízes, ó, já ficou um torrão de raiz aqui em volta, que ela não tem mais para onde crescer e não tem nem mais aonde se apoiar, então essa planta ela não vai conseguir crescer muito mais do que isso. Então está na hora da gente transplantar por um vaso maior, com uma terra mais adequada, para ele poder continuar se desenvolvendo. Então eu vou agora mostrar para vocês como fazer o transplante dessa pimenteira. Então, esse vaso aqui, ó, se eu for comparar com o tamanho da planta, eu posso dizer que ele ainda está pequeno. Ele não é um vaso muito adequado para o porte que vai ficar. Essa pimenteira aqui, ela vai atingir mais ou menos uns 60 a 80 centímetros de altura. Então, eu comprei lá um vaso mais adequado, um vaso plástico que é bem profundo aqui, ó, tem pelo menos uns 20 centímetros de profundidade e um bom volume. Então, aqui dentro eu já posso estimar que esse vegetal vai poder se desenvolver bem melhor, é mais que o dobro do tamanho desse vasinho pequeno aqui. Então os materiais são um vaso, esse aqui é um material muito importante que chama argila expandida, que são blocos de argila que funcionam mais ou menos como uma esponja, eles absorvem a água, não deixando a água em excesso permanecer no fundo do vaso, ao mesmo tempo que permanece a umidade, porque ele retém a umidade, ele segura a umidade e
não permite o excesso de água, ele vai permitir a correta drenagem se eu aplicar no fundo do vaso, da maneira que eu vou te mostrar. Outros materiais então, a terra, a argila expandida, o vaso, isso daqui chama manta de drenagem. É um tipo de tecido que você encontra em algumas ferragens, que é um tecido sintético, fibroso, ele pode ser substituído por fibras vegetais também, mas ele é importante que eu coloque no fundo do vaso, porque se eu ficar regando essa terra, com o passar do tempo vai sair uma água marrom aqui por baixo. E é importante que o vaso tenha furos também no fundo para drenagem, né? Isso aqui é muito importante, então que o vaso tenha furos para a água não ficar ensopada dentro do vaso. E aí entra a argila expandida e a manta de drenagem por cima da argila expandida, dessa maneira aqui, ó. Então coloco aqui, fiz o recorte de uma parte do tecido da manta de drenagem e vou colocar no fundo antes de colocar a terra preta. Dessa maneira a terra não vai cair pelos furos e ao mesmo tempo eu vou filtrar a água que vai escorrer por aqui e os nutrientes vão permanecer aqui na manta, então, e eles não vão ter tanta perda de nutrientes à medida que eu for regando, ou se eu deixar esse vegetal numa área externa e pegue chuva constantemente, ele não vai limpar a terra tão rapidamente como se eu deixasse sem a manta de drenagem. Esse material você encontra em diversos estabelecimentos, chama bedim ou manta de drenagem. Bom, eu recomendo também sempre o uso de luvas, tá? Você, principalmente se você estiver mexendo em canteiros, que possa ter plantas com os espinhos e coisas assim, procura uma luva emborrachada que proteja bem a sua mão, isso é muito importante, é um equipamento de proteção que vai te livrar de bons bocados aí se você estiver numa rotina de trabalho intensa, tá? Eu vou colocar aqui mais para não sujar, para não ficar com terra preta embaixo das unhas também, é importante para a mulherada aí que dá valor a ter as unhas bonitinhas e pintadinhas, também você pode economizar aí na manicure se você utilizar luvas emborrachadas como essa daqui. Bom, já coloquei aqui um pouco de argila expandida no fundo, só que um pouquinho já basta. Vai o bedim, agora então eu já vou completando com o solo de boa qualidade. Enchi mais ou menos até metade, acho que já está numa altura boa para eu ir lá com todo cuidado retirar a planta, então sem desfazer esse torrão, que é muito importante, deixa o torrão ali e coloca o vegetal por cima aqui e depois, com a ajuda de uma pazinha até, você segue completando em volta aqui de terra. Bom, agora que já está completo, eu posso dar uma boa apertada aqui para criar uma pressão entre o solo e as raízes da planta, o que vai ser muito importante para o vegetal se estabelecer no novo vaso. Está pronto o trabalho? Não, ainda não. Tem uma coisa muito importante que a maioria das pessoas ignora, que é a cobertura do vaso e a cobertura do solo em canteiros também merece ser muito observada, tá? O que acontece? Toda vez, se esse vegetal ficar na rua, toda vez que chover, a água da chuva vai compactar demasiadamente o solo. Também tem uma questão da permanência da umidade nesse solo e dos micro-organismos que estão ali. Então sol e chuva acaba afetando negativamente. Então, para a gente permanecer com um vaso adequado por mais tempo, é interessante a gente colocar uma cobertura de solo. Então aqui tem material muito comum em floriculturas, que é a casca de pinos. Então a casca da árvore do pinus, ela é interessante para colocar. Isso aqui também vai evitar que nasçam insos, tá? Apesar de que existem muitos insos comestíveis, a gente não quer que o nosso vaso fique feio e comece a nascer todo tipo de coisa. Aqui está uma pimentinha tão bonitinha, então eu vou cobrir aqui com casca de pinos. A argila expandida também pode ser utilizada para cobertura, mas como é um material um pouco mais caro, eu recomendo que você realmente utilize em casos específicos, né? E existem técnicas até para substituir essa argila expandida no fundo do vaso, que eu vou te mostrar no módulo 2.
e aí você vai poder até economizar um pouco mais. Agora, o último toque também é muito importante, que eu vou fazer agora. A maioria das pessoas também pula essa etapa, que é dar uma boa podada na planta, retirar a maioria das folhas antigas para o vegetal poder ter tempo de se fixar no solo e se desenvolver. Tá? Tem algumas pimentas aqui que estão meio feinhas, como eu quero deixar para ele ser bem ornamental, eu vou deixar a maioria, mas vou tirar aqui algumas que estão feinhas. Eu vou aproveitar, vou consumir ali na hora do almoço uma pimentinha, que vai ser muito legal. Eu particularmente adoro pimenta e, enfim, a gente já pode se beneficiar aqui, fazer uso das pimentas. Bom, então tá aqui quase pronto o nosso vaso. Realmente um detalhe que faz diferença às vezes é você colocar uma plaquinha de identificação aqui, e agora você pode dar uma regada, pode ser com spray, com um regador, né? Cuidado também para não colocar água em excesso para não afogar a planta, mas é importante após o transplante dar uma boa regada aqui para a planta se estabelecer no novo ambiente dela. E tá aí uma dica para você cultivar em vasos e se beneficiar aí dos vegetais. Se você tiver problemas com pragas, com cochonilha, pulgões ou outros insetos que possam atacar a sua planta, eu recomendo óleo de nim. Nim é um vegetal que tem propriedades repelentes de inseto. Você pode colocar 4 ou 5 gotinhas dentro de um borrifador como esse aqui, sacode e se pode aplicar na planta dessa maneira, mas cuidado, faça isso somente se tiver realmente ataque de uma praga que possa prejudicar o vegetal, porque esse óleo acaba ressecando um pouco as plantas. Então o ideal é você manter o solo adubado, de tempos em tempos, a cada 6 meses, por aí é interessante você largar um adubo aqui nesse vaso, ou um biofertilizante líquido, ou alguma coisa assim. Algumas dessas técnicas eu vou te passar depois ao longo dos módulos aqui no Plantando Saúde. Então era isso, espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima, um abraço, tchau!